A paz do Senhor, olá meus queridos. Mais uma vez estamos aqui para trazer uma palavra que o Senhor nos inspirou, que o Senhor colocou em nosso coração para compartilhar com cada um de vocês que estão assistindo este vídeo, essa palavra. Que Deus venha falar aos nossos corações, tanto a mim como a você também. E a passagem que eu quero ler hoje fica em Mateus 26, a partir do versículo 36 até o versículo 40. E ela fala sobre como Jesus ensinou a lutar contra a depressão. Nós vivemos nos dias, desde o ano passado, esses momentos que estamos vivendo, e muitas pessoas têm passado momentos, não que seja uma depressão em si, mas às vezes momentos depressivos, sentimentos, a pessoa se sente sozinha, a pessoa fica afastada das outras pessoas, dos familiares, muitos não estão saindo nas ruas, então isso está trazendo às vezes uma solidão para a pessoa, e aí começa a vir sentimentos depressivos. Eu queria trazer uma palavra que, lógico, não foi exatamente uma depressão que Jesus teve, mas até porque nesta época não existia implicitamente essa palavra depressão, essa doença, depressão. Mas Jesus passou por um momento de tristeza, de angústia. Ele nos ensinou algumas atitudes que nós devemos tomar. E é isso que eu queria passar para nós compartilharmos e meditarmos nessa palavra. Então eu vou começar lendo Mateus, do capítulo 26, do 36 em diante. Então diz assim: Jesus em Getsêmani. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: então, nem uma hora pudesses velar comigo? O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Aí já é uma referência já a Judas, Mas vamos nos atentar a essa primeira parte aqui que diz, que Jesus estava muito triste, e se entristeceu-se e se angustiou-se muito. E diz que ele falou assim: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Então era um momento que Jesus estava passando muito depressivo, um momento de tristeza, de angústia, um momento que, embora ele seja 100% Deus, nesse momento ele era 100% homem e sentia os sentimentos também do homem, E aí ele estava numa tristeza, numa angústia muito, muito grande, Então a gente vai ver aqui algumas atitudes que Jesus teve a partir desta palavra, que podemos aplicar para a nossa vida quando nos sentimos assim, sozinhos, angustiados, tristes, depressivos. Então a primeira coisa, no versículo 37, ele dizia assim: em sua angústia, Jesus escolheu alguns amigos próximos para estarem com ele, E não eram qualquer amigos, não eram colegas, eram os melhores amigos que Jesus, ou talvez os únicos, que eram os discípulos. Então, nesses momentos, nós devemos nos aproximar dessas pessoas que você tem confiança, nos seus amigos verdadeiros, às vezes os seus irmãos da igreja, os seus irmãos familiares, pessoas que você sabe que você pode confiar. Nesse momento de tristeza, você precisa se aproximar dessas pessoas, As amizades, diz lá em Provérbios 17, que as amizades não são apenas preciosas, mas são necessárias nesses momentos de angústia. Jesus, mesmo sendo filho de Deus, olha só, não abriu mão
disso em ser um momento de angústia. Não abriu mão de estar com seus amigos, que eram Pedro, Tiago, João, os filhos de Zebedeu. Aqui fala, né, que ele estava com esses três ali para orar. Então, esses Pedro, Tiago, João eram os que estavam sempre junto com Jesus, né? Eram seus melhores amigos, os principais dos discípulos. E onde Jesus estava, eles estavam juntos. Nesse momento de angústia, ele foi lá e chamou, né? Ficai aqui e velai comigo. Chamou esses homens, os seus amigos, para velar, para estarem orando com ele. Segundo, em sua dor, Jesus abriu o coração para esses seus amigos. Então, no versículo 38, né? Então Jesus lhes disse, falou com eles, né? A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Foi quando Jesus abriu seu coração, né, para esses seus amigos. Então ele não cultivou a sua dor em segredo. Dificilmente, né, compartilham a dor. Muitas pessoas, né, dificilmente as pessoas nesses momentos de tristeza, nesses momentos que estão depressivos, de angústias, as pessoas não querem compartilhar a dor, não querem, né, querem se isolar, querem guardar as coisas para si. E muitas vezes é isso que acontece com essas pessoas, mas nesse momento, pelo contrário, você precisa acionar os seus amigos, né, compartilhar a sua dor. Muitas vezes as pessoas acham que essas pessoas não vão demonstrar interesse, né, à sua dor. E às vezes vão até se pensar, o que as pessoas vão pensar de mim, né? A pessoa sente aquele receio de a pessoa não mostrar interesse, ou o que iam pensar dela, né? Mas Jesus não se preocupou com isso. Jesus era o Filho de Deus, era o líder dos discípulos, mas ele não teve receio do que pensariam dele, né? Porém, Jesus se abriu com os seus amigos, que não eram qualquer amigos, ele se abriu e não teve receio do que iam pensar dele, do que poderia, se não iam demonstrar interesse com ele, sobre a sua dor. Mas Jesus, né? Então, primeira coisa, você tem que acionar os seus amigos, os seus irmãos, aqueles que se preocupam com você, e abrir o seu coração, não ficar guardando essa mágoa, essa tristeza para você. Se você está nessa situação, nesse momento, se está passando dificuldades, né? De relacionamento, se você está depressivo, se você está se sentindo sozinho, dê o passo, né? Procure seus amigos, aqueles que você sabe que você pode confiar, abra o seu coração com eles, né? E ali compartilha, né? E terceiro, em seu abatimento, Jesus pediu a intercessão e a participação dos seus amigos na sua luta. Então, na verdade, ele não quis entrar em detalhes sobre os seus problemas, né? Jesus não entrou assim em detalhes. Ele apenas compartilhou a sua dor, abriu seu coração, né? E pediu para que eles participassem com ele em oração. Então ele falou, ficai aqui e vigiai comigo. Então fiquem aqui, que eu vou até ali orar, mas vocês fiquem aqui em oração e vamos vigiar. Então isso que é? A união do corpo de Cristo. A união é que nos faz mais fortes, né? Sempre tem aquelas, né, hashtags, juntos somos mais fortes. Então, eu sempre dou esse exemplo, né? Aqui eu tenho a minha Bíblia e eu tenho várias folhas. Se eu tentar rasgar uma folha só aqui, eu vou rasgar muito fácil. Agora, se eu tentar rasgar ela inteira, eu não vou conseguir. Por quê? Porque juntos nós somos mais fortes, né? Tantas folhas juntas, nós somos mais fortes. Ninguém vai te rasgar. Agora, se você estiver sozinho, você vai ficar você vai estar muito mais fragilizado. Você vai ser rasgado muito mais facilmente. Então, essa é a hora, nessa hora de depressão, nessa hora de se sentir sozinho, é hora de estar junto com seus amigos, com seus irmãos, com a igreja, aqueles que né, estão sempre, aqueles que são pessoas e homens de oração que estão sempre na guerra, na batalha. Então procura a união do corpo de Cristo nesse momento. Jesus fez isso. No seu momento de angústia, ele procurou, né, os seus irmãos, os seus amigos, os seus discípulos, para estarem orando junto com ele. Em sua aflição, Jesus derramou o coração diante do Pai, em oração. E aí depois, né, enquanto eles estavam vigiando lá, Jesus foi orar. E aí ele derramou seu coração para Jesus, para Deus, né? Meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice.
Quando a gente procura, né, falar, indicar essa passagem, né, indica que Deus é a última instância, né? Neste momento de angústia, de tristeza, quando a gente vai clamar a Deus, é a última instância, é o último caso, é a última palavra que será dada. É Deus quem dá. Então, procura derramar, né? Aqui Jesus diz que ele não queria passar por essa situação. Que situação era essa? De ter que morrer pelo povo, pelo mundo, né? Pelo pecado das pessoas. Então ele estava angustiado, triste, porque ele teria que passar por isso e ele não queria passar. Mas isso fazia parte do plano de Deus, o plano de salvação. Eu fico imaginando o Pai, né? Deus Pai nos céus, ouvindo essa oração, o seu Filho que ele mandou para a terra para cumprir, né? esse plano, para cumprir este propósito. Ele vendo o seu Filho, Jesus, sofrendo, angustiado, não querendo passar por isso. Imagine como estava o coração de Deus nesse momento. Mas a oração de Jesus foi bem clara, né? Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas, né? Contudo, né? Deixa eu ler exatamente como diz na palavra de Deus. No versículo 26, né? Meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Que a sua vontade seja feita e não a minha. Então, embora Jesus não quisesse passar por isso, estava triste, angustiado por causa disso, ele falou, seja feita a vontade de Deus, a vontade do Pai. Então, ele imagina Deus Pai, né? Sofrendo lá no céu também. Porque ele falou, infelizmente, isso tem que acontecer, né? Você precisa passar por isso, porque faz parte do plano que eu fiz para salvar toda a humanidade. Em seu sofrimento, Jesus descansou a alma na soberania e sabedoria de Deus. Está lá em Filipenses 2:8 que fala, né? Essa passagem que fala que ele se humilhou, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2:8 fala isso. Que Jesus foi obediente até o final. Então, mesmo ele não querendo, ele triste, angustiado por isso, mas ele foi obediente até a morte. Filipenses fala bem isso. Morte de cruz. E mesmo assim, em sua perplexidade, Jesus fixou os olhos no futuro glorioso que estava reservado pelo Pai. Então isso tudo fazia parte de um plano, de um propósito, né? Que embora ele tivesse que sofrer, ele tivesse que passar por aquela situação em que ele foi chicoteado, em que ele foi traído primeiro, né? Traído com um beijo, né? A Bíblia fala. E foi chicoteado, e foi maltratado, foi cuspido. A Bíblia fala que ele teve sede e deram-lhe vinagre para ele tomar. Colocaram coroas de espinhos e eram os espinhos grandes que perfuraram a sua cabeça. Ele começou a sangrar. Então ele passou por situações muito complicadas, difíceis, angustiantes, sofridas que nós não sabemos nem se conseguiríamos suportar. Mas ele passou porque ele sabia. Então ele colocou, né, a sua visão além da visão humana. Então ele olhou lá na frente, que ali havia um futuro glorioso, né, reservado para o Pai depois desse plano, dessa situação que Jesus tinha que passar. Então, em Hebreus 12:2 fala exatamente sobre isso, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, a qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Hebreus 12:2. Então ele passou por toda essa situação, mas ele sabia que depois de tudo isso havia algo tão glorioso, algo tão tremendo, que é reservado, né? Tanto para ele como para a conclusão do plano de salvação, que hoje, né, nós, graças a Deus, temos esse acesso. Porque antes não podíamos, né, ter um acesso, falarmos com Deus, teríamos que ir lá onde
fica o sumo sacerdote, tinha um véu e tinha toda aquela burocracia. Hoje não, hoje a gente pode falar diretamente com Deus Pai. Por quê? Porque Jesus, quando Jesus morreu, o véu se rasgou. E aí nós ficamos agora, né, com o livre acesso para falarmos diretamente com Deus, com o Pai. Então isso é muito importante, irmãos, porque nesses momentos de angústia e de tristeza que Jesus passou, Ele deixou essas atitudes que eu acabei de mencionar para vocês, para podermos enfrentarmos esses momentos de depressão, você que está se sentindo sozinho, você que está se sentindo depressivo, você que está se sentindo afastado, que as pessoas não se importam com você. Tome uma atitude, dê um passo. Tem coisas que não é o seu irmão, não é o seu pastor, não é o seu líder, não é eles que tem que fazer. Tem coisas que é você que tem que dar o passo. Tem coisas que você que tem que dar esse passo. Esse primeiro passo, esse primeiro degrau. As pessoas podem te ajudar, podem, né, te segurar para você subir esse degrau, podem te segurar para você dar esse passo. Mas quem tem que dar é você. Quem tem que dar é você. As pessoas podem te ajudar. Como a gente leu no começo, você precisa procurar os seus amigos, procurar os seus pastores, procurar a sua igreja, procurar os seus líderes, os grupos, né, de jovens, as senhoras, os grupos de louvor, todos os grupos, né, de pessoas que estão ali para compormos, né, o corpo de Cristo. Procure essas pessoas, procure ajuda, procure não estar sozinho, procure orar junto, procure ficar junto e velar, como assim Jesus pediu. Derrame o seu coração, conte o seu problema, fale, você não precisa entrar em detalhes, mas fale que você está necessitado. E depois derrame o seu coração para Deus, né? Fala exatamente, Senhor, o que eu preciso. Se for possível, passa de mim isso, mas se for para eu continuar, me dá forças, renova as minhas forças, né? Dá-me forças ao Senhor, né? Muitas vezes tem na palavra de Deus que fala isso, que eles pediam, Senhor, dá-me forças. Então são coisas que muitas vezes você tem que dar o primeiro passo. Enquanto você fica aí e você não dá esse passo, parece que as coisas não vão andar. Mas você precisa dar esse passo. E muitos dos seus irmãos estão aí para te ajudar. E você que é um irmão que precisa, né, dar ajuda, dar um socorro, ouve essas pessoas que estão necessitadas. Procure saber pessoas que estão se sentindo afastadas. Nós passamos muito tempo, né, agora nós estamos muito tempo longe, às vezes estaremos retornando com os cultos bem breve. Mas você procure, né, não se distanciar, procure, né, completar a obra que o Senhor começou. E nós todos devemos ter, né, unirmos uns aos outros, estarmos unidos e buscarmos essa união, porque com essa união, como eu falei, essa união faz a força. Ninguém vai nos rasgar se estivermos juntos. Agora, se estivermos sozinhos e separados, é muito frágil. Então essa é a palavra que eu queria trazer para nós. Que você possa estar, né, seguindo os ensinamentos de Jesus, as atitudes de Jesus nos momentos de dificuldades, de solidão, de tristeza, de angústia, de depressão. Procure fazer as atitudes que Jesus fez no momento que ele esteve ali. Esse momento dele que também foi um momento muito triste e angustiante. Mas ele soube, né, dar um exemplo para nós. Então vamos reter essa passagem, aquilo que Jesus fez para podermos vencermos, né? E estarmos firmes com Jesus. E aí, como Jesus depois, né, ressuscitou, sentou à destra, à direita de Deus, nós também vamos ter essa vitória no nome de Jesus. Fica essa palavra então, guarde seu coração, medite, né, e esteja sempre buscando, né, fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Deus te abençoe e até a próxima.